Existe muita confusão quando se fala a respeito de buscar um milagre, buscar uma cura divina. Algumas pessoas chegam ao extremo de dizer que hoje Deus não cura mais. Os milagres ficaram para a época dos apóstolos e hoje você não vai vivenciar milagres nesse sentido. Você talvez vai receber apenas um pouco de força de Deus ou um consolo em meio ao seu sofrimento. Outros chegam a um extremo em dizer que Deus deve ser buscado ao extremo e apertado para que Ele deva curar você, no estilo de algumas pessoas que dizem ou o Senhor me abençoa, ou o Senhor me cura, ou o Senhor me mata. Queridos, eu quero dizer que existe um equilíbrio nisso e dizer para você como você pode buscar a cura divina. Fique comigo nos próximos minutos, nós vamos meditar nesse assunto. A Bíblia diz, no segundo livro de Crônicas, no capítulo 17, a partir do versículo 11, diz: Eis que os mais atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Judá e de Israel. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés, e a sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Queridos, esse rei Asa foi um grande homem de Deus e ele operou vários feitos na presença de Deus, governou muito bem Judá e Deus fez coisas extraordinárias através da vida dele. Mas olha que interessante, esse rei, que era um homem de Deus, no momento da sua enfermidade, a Bíblia diz que ele caiu doente dos pés e a sua doença era em extremo grave, contudo na sua enfermidade não recorreu ao Senhor. O primeiro aspecto que você precisa entender na hora de buscar uma cura divina, de buscar um milagre, é o óbvio, primeiramente, buscar ao Senhor. Talvez você esteja pensando que eu estou chovendo no molhado, né? Poxa, se eu preciso de um milagre, é claro que eu vou buscar a Deus. Parece óbvio, mas esse cara, esse homem de Deus, esse rei de Judá, que foi criado nos caminhos do Senhor, no momento da sua enfermidade ele não buscou o Senhor. Quantos irmãos hoje, quantos cristãos hoje estão enfermos ou venham a ficar enfermos e eles não buscam o Senhor? Eles recorrem apenas à medicina porque eles dizem, não, mas a medicina é de Deus e é de Deus. E eles dizem, não, eu vou recorrer aos médicos, a fazer um tratamento apenas. Eu estou dizendo que você não deve fazer isso, que você não deve buscar o médico, fazer o tratamento, se medicar, fazer cirurgia, o que for necessário em relação à sua enfermidade. Eu estou dizendo que você não deve fazer? Não, e nem a Bíblia vai dizer isso. O que a Bíblia está reprovando nesse texto não é o fato de ele ter buscado os médicos, mas está dizendo que na sua enfermidade ele não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Ou seja, ele está falando de uma pessoa que não buscou ao Senhor, buscou apenas aos médicos. Então nós, como servos de Deus, nós devemos sim recorrer à medicina também, mas em primeiro lugar nós devemos buscar ao Senhor, confiar em Deus, apresentar em oração a nossa enfermidade. Ele pode usar os recursos da medicina, tratamento, cirurgia? Claro que pode. Claro que pode, tem feito isso ao longo de muitos milênios, tá? Mas nós precisamos entender que primeiramente nós devemos recorrer ao Senhor. Você vai ver a Bíblia falando de uma mulher do fluxo de sangue, em que ela já sofria 12 anos com aquela enfermidade. E ela gastou todos os seus recursos com a medicina e, na verdade, não teve melhora, apenas piorava. E quando esgotaram os seus recursos, ela então ouviu falar de Jesus e foi procurar o seu milagre no Senhor.
Agora, o que é interessante da história dela para nós? Será que você vai precisar esgotar todos os teus recursos com médicos, com tratamentos, com medicamentos, com cirurgia? E aí, se não der certo, é que você vai pensar em buscar ao Senhor? Asa, a Bíblia diz que no 40º ano, no 41º ano de seu reinado, ele morreu por conta daquela enfermidade que evoluiu e ele não buscou o Senhor. Então, a primeira coisa que eu digo a você, busque ao Senhor. Em segundo lugar, eu gostaria de mencionar o exemplo de Naamã, o Ciro, que era leproso e que precisava de um milagre e foi até o profeta Eliseu em Israel. E a Bíblia diz que ele tinha uma mentalidade, ele esperava uma coisa diferente em relação ao profeta, mas quando ele chega no lugar, o profeta sequer vai vê-lo. E o profeta Eliseu ordenou que lhe dissessem: vai ao Rio Jordão, lava-te 7 vezes e tu ficarás curado. Então preste atenção comigo. Havia uma orientação clara do que ele deveria fazer. O que isso significa para nós? Existem orientações dentro das Escrituras Sagradas sobre o que nós devemos fazer diante dessas situações de enfermidade. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 5, versículo 14, que se alguém estiver enfermo, deve ir até os presbíteros da sua igreja, ou seja, a liderança da igreja, e pedir que eles orem por ele, impondo as suas mãos, ungindo-o com óleo. E a oração da fé salvará o enfermo, e se tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Essa é a primeira orientação. Então, procure a liderança da sua igreja, peça que eles imponham as mãos sobre você, fale sobre a sua enfermidade, o seu problema, peça que eles orem por você. A segunda orientação está no Salmo, capítulo 35, o Salmo de número 35, versículo 13, em que Davi dizia que estando os seus inimigos, pessoas pelas quais ele orava, estando eles enfermos, eu afligia a minha alma com jejum. Preste atenção. A primeira orientação era você ir à liderança da igreja e pedir que orem por você. A segunda orientação, Davi está dizendo que ele estava jejuando por alguém que estava enfermo. Então, a segunda orientação é jejue apresentando a Deus a sua enfermidade. Faça propósitos com Deus pela sua cura ou de alguém da sua família. Talvez você diga: irmão, eu estou aqui, caí nesse vídeo, mas eu não estou enfermo, é um familiar meu. Faça. Tudo isso que eu estou dizendo serve para o seu familiar. Tá? A Bíblia diz que Abraão orou pela cura da sua esposa Sara, que ela era estéril, durante aproximadamente 30 anos. O nosso patriarca Isaac, também sua esposa Rebeca, era estéril e orou por ela durante anos. E o Senhor a curou, assim como curou Sara. Então, talvez você esteja pensando: só a própria pessoa que pode buscar a sua cura, eu não posso fazer nada. Você pode sim. Você pode sim, de acordo com a Bíblia, você pode buscar a Deus em favor de alguém pela sua enfermidade, pela cura da sua enfermidade. Você pode jejuar por essa pessoa, você pode levar fotos dela, até pertences dela à liderança da sua igreja para que orem por ela, de maneira que ela seja curada pelo Senhor, que o Senhor tem feito isso, irmãos, com inúmeras pessoas. Já são muitos os testemunhos, experiências que nós temos tido, sobrenaturais, de cura divina sobre a vida de pessoas, sobre a vida de familiares que têm sido representados nas igrejas. Siga essas orientações. A terceira coisa que eu gostaria de falar para você. Naamã, quando ele chega, recebe essa orientação de se lavar no rio, ele fica indignado. Ele diz: poxa, eu pensei que eu ia chegar, o profeta ia impor as mãos sobre mim, ia invocar o seu Deus e eu ia ficar curado. Ou seja, ele tinha uma mentalidade de como é que Deus tinha que curar ele. Isso é uma coisa que muita gente está errando. Porque ela pensa que para ela ser curada tem que vir um pregador famoso na igreja dela pregar.
Para ela ser curada, ela tem que ser levada diante de uma pessoa que tem um dom sobrenatural. Eu acredito que existem pessoas com dons específicos, irmãos. Eu não estou descartando isso. O que eu estou dizendo para você é apenas que você não pode tentar limitar o agir de Deus. Você sabia que eu já fui curado da coluna orando sozinho no quarto? Eu estou dizendo que Deus não pode usar alguém? É claro que eu não estou dizendo isso. Você deve, inclusive, seguir a orientação de pedir que a sua liderança ore por você, mas não tente colocar limite, impedimento de que para Deus me curar só se for alguém orando por mim, só se for de tal maneira, só se eu for lá em tal lugar. Não, irmãos. Não tente fazer isso, tá? Porque Deus, ele tem muitas formas de trabalhar. Pode curar você orando sozinho no seu quarto, pode curar você aí agora assistindo esse vídeo. Eu quis deixar essas orientações para você sobre como buscar a cura divina, tá? E eu quero lembrar você de uma coisa. Algumas pessoas, elas desanimam, porque talvez você diga, irmão, eu acredito em tudo isso que você está falando, eu já fiz, mas eu orei por 5, 3 anos e eu não vi nada. Eu acho que é um trabalhar de Deus na minha vida. Muita gente usa esse argumento, eu já percebi. Quando a pessoa ora alguns anos por uma intervenção de Deus e não vê logo acontecer, elas costumam dizer, não, é um trabalhar de Deus na minha vida, como se fosse o espinho na carne do apóstolo Paulo. Querido, não pense assim. Não pense dessa maneira. Não desista porque você está orando há anos. Eu quero dizer para você, você sabia que o pai na fé, o nosso pai na fé, Abraão, ele orou aproximadamente 30 anos pela cura da sua esposa. Como é que você pode desistir depois de orar 3 meses, 1 ano? Não, eu oro há 10 anos. Ore mais 10. Abraão orou 30. Não desista, querido. Não desista. Assim como você não desiste de outros milagres, da salvação da tua família. Você deve parar de orar? Não. Continue orando. Continue porque essa promessa está sobre nós. A Bíblia diz que pelas pisaduras de Jesus Cristo nós fomos sarados. E que nas suas feridas, nas suas chagas, nós somos curados pelo Senhor. Então essa promessa está sobre nós. Jesus conquistou essa cura para você na cruz do Calvário. Eu desejo que você seja curado. Siga essas orientações. Siga essas informações que eu passei para você nesse vídeo. Eu tenho certeza que Deus vai operar um grande milagre na sua vida. Vamos orar? Pai, olhe por essa pessoa que me ouve, que talvez esteja enferma ou esteja intercedendo por algum familiar, algum amigo que está enfermo. Agora ela já sabe as orientações da tua palavra. Toca na vida dela. Cure ela, Senhor. Que do alto da cabeça até a planta dos pés dela, ela seja tocada agora pelo Senhor. E que todo mal desapareça em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Se este vídeo te abençoou, te orientou, compartilhe. Não esqueça de curtir, de se inscrever nesse canal. Aqui você vai ouvir outras mensagens como essa que possam abençoar a sua vida, a sua família e o seu ministério. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.